Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso no bíblico, nós vamos ler o Grande Conflito, capítulo 3, Como Começaram as Trevas Morais. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos, esse é apenas um resumo que eu faço, recomendo aos irmãos a leitura completa no aplicativo da Bíblia, ou ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia. Vamos lá. O Grande Conflito, capítulo 3, Como Começaram as Trevas Morais. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, predisse a grande apostasia que teria como resultado o estabelecimento do poder papal. Então aqui nós vemos que já nas Escrituras, já na época dos apóstolos, foi revelado que viria uma grande apostasia, um poder que se instituiria como o próprio Cristo na terra. E nós já temos aqui bem logo de cara, bem no comecinho do capítulo, que esse poder é o poder papal. E a gente vai ver um pouquinho de como ele se desenrolou e algumas coisas que ele fez. Vamos lá. Mesmo naqueles primeiros tempos, viu ele insinuando-se na igreja erros que preparariam o caminho para o desenvolvimento do papado. Ou seja, esses erros, mesmo na época dos apóstolos, na igreja pura de Éfeso, em que eles estavam ali combatendo os erros, combatendo a apostasia, eles viam que esses erros estavam começando a ser implantados aos poucos, pessoas vinham trazendo esses erros aos poucos, e nós vemos grandes batalhas espirituais que tiveram, como aquele segundo concílio, quando teve a questão da circuncisão, e depois os mesmos judeus querendo trazer a circuncisão de novo, querendo colocar leis, outros querendo já afrouxar as leis, porque essas leis que eles traziam restringiam muitas pessoas se converterem ao cristianismo. Então, os apóstolos viam essas coisas acontecendo e eles combatiam isso ferozmente para que não acontecesse. Mas já tinha sido revelado que isso iria acontecer e precisava acontecer para que o verdadeiro engano ficasse bem claro para todas as pessoas. E os verdadeiros fiéis continuariam firmes, independente dos enganos que se apresentassem, como nos nossos tempos, onde muitos enganos têm sido introduzidos dentro do cristianismo. Temos que estar firmes na palavra para não sermos enganados. O próprio Cristo já disse: não deixe que ninguém vos engane. Então temos que estudar a palavra, ler, estudar, meditar, para que ninguém nos engane. Na palavra tem todas as respostas mostrando o que é certo e o que é errado. E se estivermos focados nela, se estivermos lendo a palavra, se estivermos estudando, não seremos enganados. Mesmo quando com astúcia vem com a palavra para buscar o engano, como Satanás fez com Cristo no deserto da tentação. Usou a palavra, Cristo rebateu com a palavra. Usou a palavra, Cristo rebateu com a palavra. Quando ele já não tinha mais argumentos, tentou subornar a Cristo, oferecendo honras mundanas, Cristo rebateu com a palavra. Se estudarmos a palavra, se estivermos firmes na palavra, não importa qual seja o engano, estaremos firmes sabendo qual é a verdade. Pouco a pouco, a princípio furtiva e silenciosamente, depois mais às claras, à medida em que crescia em força e conquistava o domínio da mente das pessoas, o mistério da iniquidade levou avante sua obra de engano e blasfêmia. Começou aos poucos, nos pequenos detalhes. Como que nós nos perdemos? Podemos nos perder por pequenos detalhes, pequenos pecados acariciados, pequenos maus hábitos, pequenos defeitos de caráter que não queremos abandonar. Por pequenas coisas, nós criamos raízes muito profundas no mundo. Temos que cortar tudo. Nada daquilo que é pecado, nada daquilo que é engano é seguro. Nem um pouquinho, nem um detalhe que seja. Um detalhe, como uma palavra, não. Como a serpente fez na aldeia, certamente que não morrereis. Um pequeno detalhe, uma simples palavra acrescentada, mudou todo o sentido e estamos aqui vivendo em um mundo caído. O espírito da transigência e conformidade fora restringido durante algum tempo pelas terríveis perseguições que a igreja suportou sobre o paganismo. Mas em cessando a perseguição e entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos reis,
pôs ela de lado a humilde simplicidade de Cristo e seus apóstolos, em troca de pompa e orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. Então aqui nós vemos como começou verdadeiramente ali o declínio total, onde virou verdadeiramente a chave. Agora não eram mais pequenos enganos, pequenas coisas ganhando força, é onde virou a chave, quando os imperadores, começando por Constantino, se declararam cristãos, trazendo essa religião como uma religião do império. Virou essa chave. Agora já não são mais perseguidos. Agora vocês podem ter honras e glórias. Podem ter a pompa. Olha só, agora os governantes e os principais, os líderes religiosos agora são pessoas de destaque. Se os apóstolos estivessem vivos, teriam combatido isso. Porque as pessoas, ao verem essa chave virada, ao não serem mais perseguidas, elas amenizaram na questão, se conformaram com aquelas pequenas coisas erradas. E as pequenas coisas erradas que criam grandes raízes começaram a crescer e a mostrar a que vieram os seus desígnios. A conversão nominal de Constantino na primeira parte do século IV causou grande regozijo e o mundo sob manto de justiça aparente introduziu-se na igreja. O manto de justiça aparente. Esse era a vestimenta do engano. Parece justo, mas não é justo. Parece justiça, mas não é justiça. Parece amor, mas não é amor. Um lobo vestido na pele de cordeiro. Foi assim que o engano se introduziu na igreja. Progredia rapidamente a obra de corrupção. O paganismo, conquanto parecesse suplantado, tornou-se o vencedor. Então, agora, o paganismo, as ideias pagãs entram na igreja por conta da conversão do imperador. Aos poucos, vai ganhando terreno. Parecia que não era, mas era, se tornou vencedor, ele venceu. Ele colocou as suas ideias ali dentro do cristianismo. Como nós vimos ontem, a bandeira de Satanás sendo erguida dentro da igreja. E as pessoas aceitaram, a maioria. Para conseguir aproveitos e honras humanas, a igreja foi levada a buscar o favor e apoio dos grandes homens da terra. E sempre será assim. Sempre que quisermos honras desse mundo, sempre que quisermos buscarmos o orgulho desse mundo, as coisas, a vaidade, sempre que buscarmos a harmonia com o mundo, então estaremos negando, rejeitando princípios essenciais que o cristão não pode abrir mão. O favor e apoio dos grandes homens da terra, e havendo assim rejeitado a Cristo, foi induzida a prestar obediência ao representante de Satanás, o bispo de Roma. Essas palavras, muitos desses textos, ou eles não aparecem na versão condensada, ou estão modificados nas novas releituras que mudaram para a linguagem de hoje, como o... Esqueci o nome. Eu tenho o livro. Aqui mudou os escolhidos, ungidos. O último livro, que seria o Grande Conflito, na tradução da linguagem de hoje, ele tira muito desses termos. Não deixa claro que o bispo de Roma, o Papa, é o representante de Satanás. Mas isso é politicamente correto falar, pessoa. Se Deus nos revelou e nos mostrou que é assim, assim deve ser dito. Eu e você não podemos ter medo de falar a verdade. Não vamos tirar, nem omitir nenhum ai, nenhum tio. Não vamos acrescentar nada também. Se assim está escrito, assim seja dito, assim seja pregado. Assim devemos advertir esse mundo, porque muitas pessoas... Essa não é a maior igreja, porque tem poucas pessoas lá ou só pessoas poderosas. É porque muitas pessoas estão lá e a maioria está sendo enganada. A maioria vai se converter? Não sei. Mas o meu papel e o seu papel, que sabemos a verdade, é pregar essa mensagem àqueles lá.
Não são eles representantes de Satanás, eles estão ali por engano. Mas quem está em cima, o cabeça da igreja, ele sabe o que está fazendo, ele sabe quem ele representa. Uma das principais doutrinas do romanismo é que o Papa é a cabeça visível da Igreja Universal de Cristo, investido de autoridade suprema sobre o bispo e pastores em todas as partes do mundo. Mais do que isto, tem-se dado ao Papa o próprio título da divindade. Tem sido intitulado Senhor Deus, o Papa. E foi declarado infalível. Exige ele a homenagem de todos os homens, a mesma pretensão em que insistia Satanás no deserto da tentação. Ele ainda encarece mediante a Igreja de Roma, e enorme número de pessoas estão prontas a render-lhe homenagem. Quando os servos de Cornélio chegaram até Pedro, se ajoelharam perante ele, e ele fala: levanta que eu sou homem como você. Quando foi João que se ajoelhou, se eu não estou enganado, foi João, se ajoelhou nos pés do anjo, o anjo: levanta que eu sou teu conservo. Adoração apenas a Deus. E por que esse homem aceita que as pessoas se ajoelhem perante ele e o adorem? Porque ele usa na cabeça, no seu chapéu, as inscrições do vigário de Cristo, como se ele fosse o representante de Cristo aqui na terra. Quando todos nós devemos ser, não por falar, não por títulos, mas por testificar de Cristo com as nossas vidas, devemos sim ser representantes de Cristo aqui, todos nós. E não uma pessoa se colocar acima das outras, achando que manda. Enfim. Deus jamais deu em sua palavra a mínima sugestão de que tivesse designado a algum homem ser a cabeça da igreja. Nenhum homem é o cabeça da igreja, nenhum homem nunca será o cabeça da igreja. A cabeça da igreja é Cristo. A doutrina da supremacia papal opõe-se diretamente aos ensinos das Escrituras Sagradas. E aí está o ponto. Quem estuda a palavra vê o engano, mas muitas pessoas têm preguiça, não querem, não gostam, não têm tempo e não estudam a palavra. E aí vão sendo enganados. São como ovelhas indo para um matadouro sem saber. A doutrina da o Papa não pode ter poder algum sobre a Igreja de Cristo, senão por usurpação, por engano, por roubo, por roubar aquilo ali. A fim de Satanás manter o seu domínio sobre os homens e estabelecer a autoridade humana, deveria conservá-los na ignorância das Escrituras. Acabamos de falar sobre isso. Nós só seremos enganados, nós só cairemos, e as pessoas só estão no engano, só caem, só estão iludidas, dando honras e rendendo honras ao Papa. E aqui um ponto importante, a gente está falando do Papa porque é o que está citando aqui, mas muitas pessoas hoje também adoram os seus pastores, adoram os seus cantores, como se fossem santos. Santos como os santos católicos. Não que a pessoa não possa ser um santo, eu e você devemos ser santos, Deus nos convida a sermos santos. Mas, como se fosse um santo católico, né? A perfeição, ele vai interceder por Deus perante mim, adorando literalmente a pessoa. A Bíblia exaltaria a Deus e colocaria o homem finito em sua verdadeira posição. O homem tem que estar sempre na sua verdadeira posição. E a verdadeira posição do homem jamais é no lugar de Deus, jamais é no trono de Cristo. Aquele que disse que exaltaria o seu trono acima das estrelas e seria semelhante ao Altíssimo foi Satanás. Homem nenhum deve almejar isso ou trazer esse título, esse desejo para si. Portanto, suas sagradas verdades deveriam ser ocultadas e suprimidas. As verdades sagradas da Bíblia. E foi isso que aconteceu na Idade Média. Porque a atenção do povo pudesse ser chamada para o domingo, foi feito deste uma festividade de honra
da ressurreição de Cristo. Então, como é que foi o engano? Nós não vamos tirar o sábado, nós vamos fazer uma festividade de honra pela ressurreição de Cristo, ou seja, colocar agora 2 dias de adoração. E com o passar do tempo foram suprimindo o outro justamente pelo mau exemplo que os judeus deixaram, pelo seu legalismo, pelo aquele fardo que eles colocaram sobre o sábado, a fim de preparar o caminho para a obra que intentava cumprir. Satanás induzia os judeus antes do advento de Cristo a sobrecarregarem o sábado com as mais rigorosas imposições, tornando sua observância um fardo. E aqui nós vemos como é como um xadrez verdadeiro. E aqui não que Satanás esteja à frente de Deus, mas na frente do homem, nos próprios planos dele para enganar. Primeiro, colocou os judeus ali, colocando vários fardos sobre a lei de Deus. Pessoas são usadas por Satanás. E agora ele coloca outras pessoas, criando um dia de honras, um dia de alegria para comemorar a ressurreição de Cristo. E agora, vendo o contraste dos 2 dias, muitas pessoas iriam migrar para o dia de alegria. O dia do sol era venerado por seus súditos pagãos e honrados pelos cristãos. Era a política do imperador unir os interesses em conflito do paganismo e do cristianismo. Então agora que o imperador que se declarou cristão, Constantino, ele queria agora unir os interesses, porque ele queria que todo mundo estivesse bem, estivesse feliz, para que ele pudesse ter controle sobre o império, sem ter que ficar correndo atrás e perseguindo nenhum grupo, porque era muito mais fácil controlar e dominar as pessoas dessa maneira. Então ele tentava ali fazer um jogo para mesclar as duas religiões, as duas ideias. Primeiramente, bom, já estamos em 16 minutos, não vai dar para eu ler todos os enganos aqui, mas um dos pontos era justamente esse, né? Quais eram as práticas pagãs? Adoração no domingo, a questão da adoração a muitos deuses, a questão do pensamento e ideia que eles tinham da vida após a morte. Então, é criada. Isso tudo eu estou resumindo agora sem ler, mas se o irmão ler, tá no meu resumo que eu não vou conseguir ler todo aqui, vai ver que esses pontos estão lá. Primeiramente, agora a gente viu sobre a questão do domingo, já mudou. A questão dos muitos deuses pagãos, agora eles se tornam santos católicos, então agora eles adoram a Pedro, a Paulo, a Maria, criam estátuas e os adoram. O mesmo culto pagão, mas agora no cristianismo. Na questão da morte, para ter controle pelo medo, pela opressão, eles criam a questão do purgatório. Se você tem muitos pecados, agora você vai para o purgatório pagar aquilo que você não fez antes de ir para o céu. Ele cria a questão das indulgências. Você pode pagar aqui nessa terra para você ser salvo. Todos os seus pecados são pagos. E o Papa, ele era a autoridade para perdoar todos os pecados. Você tinha que confessar os seus pecados ao Papa. Traz a história do rei Luís VI, se eu não estou enganado. Não vou lembrar qual Luís que é. Que ficou 3 dias no inverno, descalço, sem roupas quentes, esperando para pedir o perdão do Papa, porque tinha falado contra o Papa. E os príncipes do seu país foram contra ele. Se eu não me engano, era um príncipe alemão. Ficaram contra ele, ele com medo de perder o seu poder, sua autoridade, porque o Papa tinha o poder de tirar a autoridade dos reis. Com medo, ficou 3 dias na neve, em completa humilhação ao Papa, para que o Papa o recebesse e o perdoasse. E nós lemos o contraste que tem justamente entre a atitude de Cristo, de estar à porta batendo no meu e no seu coração, no de todos, para entrar, para cear, para fazer morada, enquanto o outro espera em humilhação, espera humilhando os outros, se mostrando ele como poderoso. Cristo não poderia fazer isso? Podia, mas não fazia. Cristo age com amor. E nós vemos esse representante de Satanás agindo com puro ódio. O dragão dera à besta o seu poder, o seu trono e o grande poderio. O dragão, Satanás, agora deu à besta. Essa besta que nós estamos vendo. O seu poder, o seu trono e grande poderio. E por isso ele agiu dessa forma. Por isso agiu dessa forma. Hoje, já com um novo disfarce de maior piedade, de mais amor,
simpático, e as pessoas vão caindo nessa. Vão indo atrás do engano, não examinam as escrituras. As pessoas olham superficialmente a aparência de alguém, a aparência desse sujeito, e vão sendo enganadas pouco a pouco. 20 minutos, vamos para os 2 últimos textos. Como os fariseus de outrora, os dirigentes papais odiavam a luz que revelaria os seus pecados. A luz que revelaria os seus pecados. Eles odiavam. Um outro ponto que eu esqueci de comentar. Também foi perseguida a questão da Bíblia. As pessoas não tinham mais acesso à Bíblia. As pessoas não podiam estudar. E elas ficavam só ouvindo o que os líderes falavam. Então era só aquilo. E por isso elas ficavam cada vez mais enganadas. Não tinham acesso às escrituras. Então vamos lá. Removida a lei de Deus, a norma de justiça exercia a eles poder sem limites e praticavam os vícios sem restrições. Os líderes religiosos, tanto os fariseus antes, agora como a igreja e o poder papal, odeiam a verdade porque ela revela os seus pecados. E quando eles tiraram isso, tiraram o acesso do povo à Bíblia, colocaram suas próprias leis, tiraram a lei de Deus, eles tinham poder sem limites para influenciar o povo. Prevalecia a fraude, a avareza, a libertinagem. Os homens não recuavam de crime algum pelo qual pudesse adquirir riquezas ou posições. A condição do mundo sob o poder romano apresentava um cumprimento terrível e surpreendente das palavras do profeta Oséias. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Sempre que o povo não busca conhecimento, sempre que o povo se acomoda, senta naquilo que tem no seu conhecimento, sempre que o povo delega o seu conhecimento a outros, os seus pastores, os seus padres, os seus líderes religiosos, vão estar sujeitos a essa profecia, vão estar sujeitos ao terrível engano, vão estar sujeitos à destruição, porque o povo perece por falta de conhecimento. Tem eu e você estudado a palavra, buscado em Deus forças para prosseguir, para seguir, para não sermos enganados? Ou estamos satisfeitos em ficar ouvindo o sermão na igreja e pronto, já sei de tudo, porque o irmão falou, porque o pastor falou. Devo buscar mais. Não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir e o matar e o furtar e o adulterar e homicídios sobre homicídios. Foram esses os resultados do banimento da palavra de Deus. Se estivermos banindo a palavra de Deus das nossas vidas, é esse o resultado. Morte, destruição, afastamento de Deus, condenação, engano. Eu e você devemos buscar mais a palavra, devemos estudar mais. E eu sempre estou fazendo esse apelo aqui porque precisamos mais. E não é só o tempo, é a qualidade do tempo. É a forma como eu faço. Não adianta eu colocar. E eu estou falando isso porque eu já fiz isso. Eu fazia muito isso com a lição ano passado. Colocava o áudio da lição, ficava ouvindo o áudio e estava fazendo o meu café da manhã, tá? Meu de jejum, que é o famoso amassadinho aqui em casa. Banana, mamão e abacate amassados com granola. Às vezes mel, às vezes outras coisas, enfim. Tava fazendo, e aí depois eu tava comendo. E aí acabava a lição, e eu já ia fazer outra coisa. E achava que estava estudando. Sem me dedicar, sem focar. Devemos verdadeiramente dedicar um tempo a Deus para estudar a palavra, para não sermos enganados. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira trazer para a gente comentar, para a gente conversar e crescer espiritualmente, deixa nos comentários. Pede oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos.
Convida os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, derrame Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Possamos aprender de Ti, que possamos dedicar tempo a Ti, possamos buscar o conhecimento das Escrituras, Senhor. Nos ajude, porque somos falhos, somos fracos, queremos aquilo que é cômodo, não queremos sair da zona de conforto, Senhor. Nos ajude, Senhor, a buscar mais a Ti, a buscar o Teu conhecimento, para que não sejamos enganados, porque o engano que virá será grande. E se não estivermos preparados, se não estivermos unidos a Ti, através da Tua palavra, iremos perecer, Senhor. E o Senhor não quer isso para nós, e esse também não é o nosso desejo. Então nos ajuda, Senhor. Conduz-nos pelo caminho estreito, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.